Queridos, Deus colocou algo no meu coração. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler, eu vou parafrasear alguns versículos, mas nós vamos acampar aqui em todo esse capítulo. É um trecho muito conhecido da palavra de Deus. E ao longo dessa semana, Deus ministrou muito ao meu coração sobre essa palavra, que é exatamente esse desafio, né? Na minha Bíblia o tema é o desafio de Golias. 1 Samuel, capítulo 17, o texto começa dizendo assim, a partir do verso 1: E ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, e Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram, e se acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam eles num monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. E então saiu o arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados. Um côvado é mais ou menos meio metro. Imagina, o cara tinha praticamente 3 metros de altura, e um palmo, 3 metros e 20 centímetros de altura talvez. Trazia na sua cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, e trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros, e a haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro, e parou e clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís formando-se em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, e se ele puder pelejar contra mim e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, e então vós sereis nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. E ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Como eu disse, esse é um texto muito conhecido, né? Todas as crianças aprendem essa história desde a escola dominical. Esse desafio de Golias. Uma guerra foi travada. Os filisteus se levantaram contra os filhos de Israel. Observe essa figura. E todo aquele exército, de um lado, o exército dos filisteus, do outro lado, o exército de Israel, e um vale no meio. E de repente aparece Golias e ele desafia, ele lança uma proposta assim: olha, não precisa todo mundo guerrear. Não precisa todo mundo entrar em batalha. Vamos fazer o seguinte: escolham apenas um homem, e repete mais uma vez, um homem apenas, que lute contra mim, e o vencedor desse UFC vai ser o campeão. Quem ganhar tem o outro como servo, quem perder servirá o outro rei, o outro reino. A proposta é bem interessante. A questão é que, observa a partir do verso 12: Davi era um filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. E era já velho e adiantado em anos entre os homens. E apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e os seguiram à guerra. E chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Samá. E Davi era o mais moço, ele era o caçulo. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. E chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Quanto tempo, irmãos? 40 dias. Imagina, 40 dias, todos os dias de manhã, Golias chegava ali e dizia assim: cadê? Tem algum homem em Israel? Tem alguém aí que tem coragem de entrar em guerra comigo, entrar em batalha comigo? Tem um homem. 40 dias. E durante 40 dias, ninguém se ofereceu. E então, no verso 16, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias, verso 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: leva peste para teus irmãos, um éfa desse trigo tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento aos seus irmãos. Davi, ele era literalmente um marmiteiro, né? É o primeiro iFood da história. Davi foi entregar lá um delivery, né, para os irmãos dele, a marmita, que o pai tinha pedido para ele levar. Verso 18. Porém, esses 10 queijos leva-os aos comandantes de 1000, e visitará os seus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá. E pelejando contra os filisteus, Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para se formar.
em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Isso já aconteceu já há 40 dias. E então, verso 22, Davi, deixando que trouxeram aos cuidados o guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, os filhos de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. A diferença do que aconteceu nos 40 dias é que nesse dia, Davi, que estava ali levando comida, marmita para os irmãos, ele ouve o que Golias já vinha repetindo durante 40 dias. Ou seja, tem um homem em Israel que tem a coragem de lutar comigo. A diferença nesse dia foi que Davi ouviu. Verso 24. E então todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. E quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e dará por mulher a sua própria filha, e a casa de seu pai se isentará de impostos em Israel. Ó, a recompensa não era ruim, né? Não vai pagar mais impostos, a família vai casar com a filha do rei e vai ganhar uma nota. Bom, se você tivesse lá, os homens aqui, cadê? Tem homem aqui nessa noite? Tem homem aqui? Cadê os homens? Esse está bem fraquinho, né? Eu acho que as irmãs não acreditaram. Eu vou te dar mais uma chance. Tem homem aqui nessa noite? Dá uma melhorada, né? Vem cá, meu irmão, você que é grandão, vem cá, faz favor. Fazer um teatro improvisado aqui. Você, Davi, faz favor, vem cá. Não, você, ele não, você, ele tá velho, cara. Você é novinho, magrinho. Não, vem aqui desse lado aqui, não fica muito perto não, cara, ele é Golias, fica aqui, você fica aqui. Imagina, eu sou o vale aqui de Elá, né? De um lado, Golias, de outro lado, Davi. Se você não conhecer essa história, você apostaria em quem? Seja sincero, irmão. Eu vou fazer igual aquele Dan White, né, lá do UFC. De um lado, Mike Tyson não, Golias. Ó, o bíceps, o tríceps, né, o tanquinho. Tá um pouquinho maquininha de lavar, mas vamos fazer um tanquinho, né? De um lado aqui Golias, e de outro lado, corajoso, bonitinho, usa até aparelho, vai dar problema na hora que lutar. Mas não tem assim muita força, né? O braço ainda não cresceu tanto, mas corajoso. E aí? Em quem você apostaria? No gigante Golias, né? Já treinado, nunca tinha perdido nenhum round. Olha lá, ó, a destreza, a agilidade do menino. E do outro lado, Davi, primeira batalha dele, entregador de marmita, né? Naquela bicicletinha do iFood aí pelas ruas de Vitória. E de repente, né, Golias aqui desafiando. E o pequeno Davi olha para Golias, dá aquela olhada, aquela encarada assim. Mas ele é pequeno, mas ele é corajoso, irmão. Ele é corajoso, ele intimida. Porém, Golias não se intimida com Davi. Fica aqui só mais um pouquinho, deixa eu continuar lendo o texto aqui. É bom que eles dividem comigo. Eles estão levando a sério, irmão. É melhor ficar alguém aqui no meio, se afasta só um pouquinho. Calma, deixa eu ler a história. Bom, eu parei aqui no verso 26, vamos lá, 26. E então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferisse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar-lhe aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi. Imagina, o irmão de Davi mais velho. Vem cá você, o irmão mais velho, vem cá, Eliabe, faz favor. Eliabe está meio cansado, vem cá, Eliabe. Por isso que ele não queria brigar, né? Eliabe ouve que Davi está ali se metendo naquela conversa, ele olha para Davi, fica meio bravo com Davi. Pô, Davi, vai lá, gesticula. O que é isso, cara? O que é que você está se metendo nesse rolo, nessa treta? Você não tem nada a ver com isso. E aí, no verso 28, não, verso 29, respondeu Davi: que fiz eu agora? Eu fiz só uma pergunta. Vai lá, fala para ele: só fiz uma pergunta, cara. Não pode perguntar, dói. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo tornou a responder. Então Davi estava ali curioso, perguntando para um, perguntando para o que está rolando aí, o que está acontecendo, e todo mundo repetia a mesma coisa. Verso 31, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-lhe a Saul, que mandou chamá-lo. E então Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo,
o teu servo irá pelejar contra o filisteu. Imagina a cena. Agora Davi, ele é levado diante, faz de conta que eu sou o Saul aqui, né? Vou fazer a representação. E ele fala assim: olha, eu estou disposto a encarar o Golias lá. Saul olha para ele, olha para o povo, 40 dias ninguém tinha se oferecido, não tem ninguém, vai você mesmo então. Então ele abre e sai de cena, né? Golias pode continuar ali no canto. A galera saiu fora, né? Eu imagino os caras, ufa, Ave Maria Gospel, graças a Deus que alguém teve coragem de enfrentar o camarada lá, porque 40 dias não tinha homem, a gente já está ficando numa situação complicada. E então Saul, eu vou parafrasear aqui, irmãos, por causa do tempo. Então Saul pega e manda botar a armadura sobre Davi. Imagina a armadura do próprio Saul, põe lá, igual o Robocop, né? Capacete, né? Sapato de ferro, bem de ferro ele já tem, né? Tudo de ferro e tal, todo armado. E ele tenta andar aí, Davi, dá um passo. É mais ou menos assim. Só que fica muito complicado, porque primeiro, ele nunca usou esse negócio. Davi, ele nunca tinha guerreado. O que Davi fazia? Davi ficava lá no pasto cuidando das ovelhas. Vai lá, Davi, finge aí que está cuidando dos bichos, dando comida, dando água. De vez em quando vinha um urso, ele pegava um pedaço de pau e botava para correr. Um leão ele enfrentava. Ele é bom, menino, tá? Se a Netflix vê isso aqui, irmão, é sucesso. Então, era a única experiência que ele tinha, era essa. Mas com aquela armadura ele não conseguia se mover. Ele até tentou, mas vocês estão vendo, ele está tentando, mas ele não conseguiu. E ele falou assim: não tem jeito não, esse negócio não dá certo para mim, tira isso aqui. Aí tiraram a armadura. E aí a gente vai lendo aqui. Fica aqui, Davi, não corre não, que você vai enfrentar ele ainda. Então, a partir do verso 41, Davi, sem armadura, sem capacete, sem couraça, sem sapato especial, sem nada, apenas com o seu relógio. Não, o relógio não tinha naquela época. Ele pega uma funda. O que é uma funda? Funda é aquilo que Davi provavelmente usava aqui na cintura. É um bornal aqui. Quem é antigo aqui da minha época caçava passarinho. Por que você apontou para ele, Rogério? Ah, você nunca usou isso não? Não. O careca de ele usava. Ele falou que o Derônio usou, né? Bornal é aquele negocinho que eles usavam aqui, botavam umas bolinhas que a gente fazia de barro, que endurecia, ou bolinha de gude. Aí tinha um estilingue. A gente levava para o mato para matar passarinho. Alguém já fez isso? Se o Ibama ouvir um negócio desse, a gente está perdido. Mas era naquela época, irmão. Naquela época não tinha problema. Ok? Tem uma galera aí que é das antigas. Ó. Levanta a mão aí que já brincou desse negócio aí. Ó. Tá vendo? Olha para trás aí. Os irmãos estão revelando a idade. Década de 50, 60. Então, era o que Davi tinha. Deixa eu falar algo para você. O que representa o Golias na nossa vida? Pensa nos desafios que você já enfrentou até hoje. Talvez você esteja aqui nessa noite diante de um grande desafio. Não é pequeno, é grande. Talvez na área financeira, talvez no seu casamento, no seu matrimônio, talvez com o seu colega de trabalho, com o seu patrão, com os seus empregados, na sua empresa, com seus vizinhos, local de trabalho, na sua vida pessoal, um problema pessoal, um problema emocional. Talvez você está vivendo um burnout que é um problema emocional, um transtorno mental causado pelo excesso de trabalho. Talvez você está vivendo uma ansiedade. O que é ansiedade? É excesso de futuro. Você está vivendo muito lá na frente, muito preocupado com o que vai acontecer. Meu Deus, 2025 está chegando, 2025 é o seu Golias. Esse gigante que não foi só 40 dias, que está passando quase os 365 dias do ano, olhando para você dizendo assim: você não vai conseguir. 2025 vai ser o ano mais terrível da tua vida. Você vai quebrar, você vai entrar em dificuldade financeira, o seu casamento não vai durar muito tempo se continuar desse jeito, os seus filhos vão continuar perdidos, a sua vida financeira vai de mal a pior. Talvez você está sendo ameaçado por esse gigante já não só 40 dias, mas muitos meses, ou talvez até anos. Quem é o seu Golias? No caso de Davi, Golias era literalmente um homem que desafiava o povo de Israel. Agora que interessante, vamos fazer uma retrospectiva rápida. Durante 40 dias Golias estava ali. Tem algum homem, pelo menos um, que possa me enfrentar? Se me enfrentar e ganhar, vai ter tudo. A filha do rei, não paga mais impostos, uma grana e o título de campeão e o reconhecimento daquela nação. Mas não era esse o alvo nem a motivação de Davi, eu tenho certeza.
Eu acho que Davi não estava sendo motivado por aquilo que ele poderia conquistar, mas o que motivou Davi, a gente vai ler aqui nos próximos versículos, a partir do verso 41, foi o zelo que ele tinha pelo Deus que ele servia. Eu não sei quem é o seu gigante, eu não sei quais são os desafios que você tem, e talvez o seu foco está tão concentrado no seu desafio, que você não consegue enxergar nada além desse desafio. Mas eu quero lembrar algo para você nessa noite, eu creio que Deus me trouxe aqui por esse motivo, que o Deus que você serve é infinitamente maior do que todos os seus desafios. Quando Davi olha para Golias, eu tenho certeza, irmãos, diferente de todos os homens de Israel, todos os soldados, e não eram quaisquer soldados. Se você ler capítulos anteriores e capítulos posteriores desse texto, você vai ver que o exército era um exército poderoso. O exército de Israel era um exército forte, Saul era um campeão de batalhas. Não eram homens quaisquer, eram homens preparados, mas eles olhavam para Golias, eles viam Golias. Quando Davi chega naquele arraial, ele não vê um Golias, ele não vê o desafio, ele vê um homem que está afrontando o Deus que ele serve. Essa é a diferença. Então, eu não sou de dar tema para mensagem não, mas se eu for dar um tema para essa mensagem, seria assim: a forma com que você encara o seu desafio determina se você vai ter êxito ou não. Me ajuda a pregar nessa noite, diga isso para o irmão que está do teu lado. A forma, diga para ele, aponta o seu dedo de profeta assim: a forma com que você encara os seus desafios vai determinar se você vai ter êxito ou não. Davi era mais experiente do que os outros soldados? Não tinha experiência nenhuma. Davi era mais forte do que Eliabe, seus outros irmãos e os outros soldados? Não, ele era franzino, era um menino, um adolescente. Davi tinha armadura, experiência? Não tinha nada disso, mas ele tinha algo no coração dele. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, é isso que vai fazer diferença diante dos nossos desafios. Davi, obrigado. Golias, obrigado. Vamos dar um aplauso a Deus pela vida deles. Valeu. Ajudou muito, tá? Tô precisando passar de ano, vou encarar de outra forma. Tá bom, valeu. Fica por aí, de repente eu preciso de vocês aqui de novo. Qual o tema da mensagem? A forma com que eu encaro os meus desafios determina se eu vou ter êxito ou não. A questão não é o que você tem, não são as habilidades que você tem, não é a inteligência cognitiva que você tem. Hoje, na psicologia, trabalha-se muito sobre inteligência emocional. É uma palavra que está assim, uma expressão que está meio na moda e tem sido muito falada, e é algo muito interessante realmente. Inteligência emocional, ou seja, como que eu vou encarar os meus desafios do ponto de vista emocional. Nós vivemos uma geração, presta atenção no que eu vou dizer aqui, o maior gigante que nos desafia nessa geração são as lutas internas. Eu gosto muito de uma pastora americana que eu tenho certeza que a maioria dos irmãos aqui conhece, a Joyce Meyer. Quem conhece a Joyce Meyer? Eu me identifico muito com o testemunho dessa irmã. Eu não sei se você sabe, mas a Joyce, ela foi abusada sexualmente pelo próprio pai. Ela foi abandonada com 19 anos pelo primeiro marido. Ela foi abusada por muitas pessoas. A Joyce, ela se converteu com 30 e poucos anos. Ela ficou 10 anos convertida, mas sem conseguir largar o vício do fumo. E o ministério dela só começa aos 45 anos de idade. Uma mulher que passou uma vida inteira de abusos, lutas, dificuldades. Você já leu alguns livros dela? Principalmente aquele Campo de Batalha na Mente. Eu já li esse livro 5 vezes, ele é muito interessante, que ela fala de um ponto de vista humano, como você enfrenta suas guerras internas, e aquele que eu também considero o nosso principal inimigo. Na minha opinião, irmãos, a minha humilde opinião, eu acredito que o meu principal inimigo sou eu mesmo. Por que eu acredito assim? Talvez você poderia pensar, o meu maior inimigo é o diabo, ele é um grande inimigo, mas a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, e ele, como você lidar com o capeta, irmão? É difícil? Não. Sujeite-se a Deus, resiste ao diabo, e ele, se for mineiro, vai dizer, vai picar a mula de você. Não é difícil lidar com o diabo, é só se sujeitar a Deus, buscar a presença de Deus. Quer ver uma coisa que expulsa capeta, irmão? A adoração. O diabo não suporta um crente que adora. Um adorador, ele é um repelente de capeta. Sabe o que é repelente, irmão? Quando o mosquito vai te morder, você passa aquele negócio na perna, no braço, e o bicho não consegue chegar perto. Por quê? Repelente. Fala para o irmão que está ao teu lado, irmão, a adoração é repelente de demônio. Ai, Jesus, ora por mim, que tem uma capetada atrás de mim, irmão. Começa a adorar, que os demônios eles não conseguem suportar um ambiente de adoração.
Quer ver? Chega lá na tua casa hoje ainda, se ajoelha na beira da tua cama e declara assim: e os anjos cantam, santo, toda a criação, santo. Irmão, se tiver um capeta alojado 1 quilômetro de distância, ele vai. Acho que ele vai falar: sangue de Jesus tem poder. Tem um adorador. Jesus ensinou para a mulher samaritana: filha, chegará o tempo, e eis que esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, esse tempo chegou. Tem um adorador aqui nessa noite? Cadê os adoradores aqui? Levanta a tua mão, irmão. Fala para o Senhor assim: Senhor, eu sou o adorador. Aleluia. Então esse inimigo, o diabo, com adoração ele é repelido. Quem poderia ser um outro inimigo? As pessoas? O próximo? A Bíblia diz assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, como você lidar com a ira do próximo, a vingança do próximo, o mau humor do próximo? Amor, ama. Se você amar, as pessoas acalmam. O amor acalma. Aleluia. Se tem alguém perseguindo você no seu ambiente de trabalho, na sua família, na sua casa, na sua parentela, nos seus vizinhos, seja onde for, derrama amor. Se você está com problema no teu casamento, derrama amor. Em algum momento dessa caminhada, ao longo do seu matrimônio, você deixou de amar, porque amor, irmão, não é sentimento. Alô? Tem alguém comigo aqui nessa noite? Ah, pastor, não estou sentindo nada. Quantas vezes eu recebo no consultório terapêutico, eu sou psicoterapeuta, recebo no consultório, o maridão chega aqui, chega assim: eu não sinto mais nada por ela. Nós temos, até uma expressão bonita, né? Incompatibilidade de gênio. Meu Deus, até um trava-língua, né? Incompatibilidade. Que raio de negócio é esse? Não sei, a gente não se dá bem mais. Você parou de amar. Não, eu amo. Não ama. Amo, não ama. Não amo mesmo não estou sentindo mais nada. Esse é o problema, porque amor não é sentimento, irmão. Amor é atitude. Você pode morrer dizendo que ama alguém. Se você não faz nada por essa pessoa, isso não é amor, isso é só sentimento. E sentimento vem e vai, igual fumaça, vem e vai. Então diga para o teu irmão: amor é atitude. Fala para ele: se você me ama, me convida para comer uma galinha que abre na tua casa. Brincadeira, irmão. Amor é atitude. Crise conjugal, quase 100% delas é porque está faltando amor, ou seja, atitude. Alguém já ouviu falar aqui das 5 linguagens do amor? Palavra de afirmação, tempo de qualidade, presente, toque físico, atenção. Está faltando atitude. Se você descobrir a linguagem de amor dela ou dele, esse problema, seja ele qual for, vai ser resolvido. Então eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Não sei nem porque eu estou dizendo isso aqui, mas você que é casado, se está faltando amor, eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai te dar inteligência emocional para você voltar a ter atitudes para com o seu cônjuge. Atitudes de amor, não só palavra: eu te amo. Não é só eu te amo, isso é muito importante também, mas atitude, demonstração, atitude de amor. Quem poderia ser então o nosso grande inimigo? Como eu disse, eu creio, eu mesmo. A minha mente que luta contra mim, a minha mente que me impede de ser um adorador, a minha mente, o meu eu que me impede de ler a palavra de Deus. Você está cansado e pensa, entra na questão da autossabotagem. Você não lê mais a Bíblia, você não tem mais as práticas espirituais lá daquele tempo, quando você amava mais a Jesus, ou seja, tinha mais atitudes. Lembra que eu falei que amor não é sentimento? Muitas pessoas acham que não amam mais a Jesus porque não tem mais aquele sentimento que tinham lá atrás. E por isso Apocalipse diz: você tem que voltar ao primeiro amor, ou seja, aquelas atitudes que você tinha quando conheceu o Senhor. Que atitude você tinha? Você subiu um monte, irmão. Amém ou não amém? Você orava, você jejuava 2, 3 dias, 7 dias. Você ficava ajoelhado 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas orando. E por que você não faz mais isso? Porque você não está sentindo? Sim, você não sente porque não tem atitude. Comece a ter atitude que o sentimento vem. Alô? No vocabulário de Deus, primeiro atitude, depois sentimento. Se você ficar esperando o sentimento vir para você fazer algo, você não vai fazer, porque provavelmente ele não vai vir. Então começa a ter atitudes e o sentimento vem. Diga para pelo menos 2 pessoas que estão do teu lado: tem atitude, que as coisas acontecem. Quer que eu prove na Bíblia? Acabamos de ler. 40 dias, Golias dizendo: tem um homem aqui para me enfrentar? Ninguém teve atitude.
Ninguém teve ousadia de dizer: ei, eu vou, mesmo sem saber se ia ganhar, se ia perder, enfrentar o Golias. Ninguém teve essa coragem. Todos ficaram ali temerosos. Qual a diferença de Davi para todo o restante? Qual a diferença do pequeno Davi para todo aquele exército de Israel? A atitude. A diferença de Davi para os outros todos foi a sua atitude. Quando ele ouviu as palavras de Golias, no seu coração vieram sentimentos que provocaram atitude, ou seja, atitudes que provocaram também outros sentimentos. Porque eu tenho certeza que naquele momento que Davi ouviu aquelas palavras, algo despertou dentro dele. Deixa eu dizer algo para você, irmão: aquilo que está te afrontando tem que despertar algo dentro de você. E quando nós estávamos adorando aqui, eu estava pensando nessa palavra que eu ia ministrar, e me veio uma consideração no meu coração. Quem colocou Golias para enfrentar o povo de Israel? Foi o diabo? Eu acho que não. Irmãos, o único poder que o diabo tem é da intimidação. Só Deus é dono de todo o poder, de toda a honra, de toda a glória, e tem toda a autoridade e domínio sobre tudo e sobre todos. Quem concorda, diga glória a Deus. Ah, o diabo pode nada, irmão. O único poder que o diabo tem é aquilo que a gente dá como legalidade para ele. Então, o poder que Golias tinha sobre o povo era o poder da intimidação. Por causa do tamanho que ele tinha, por causa das armas que ele carregava, por causa do que ele representava. Então ele intimidava todo aquele exército, e as pessoas olhavam para Golias e viam em Golias um desafio intransponível. A diferença de Davi para todos os outros foi que, quando Davi ouviu aquelas palavras, ele se lembrou de quem ele é. Ao ouvir ou se deparar com os desafios que você tem pela frente, seja os que já existem, seja os que vão existir no seu futuro próximo, ou médio prazo ou a longo prazo, tenha isso no seu coração. O que vai diferenciar é a sua atitude diante daquele desafio e a identidade que você carrega. Quem você é? Pergunta para você mesmo: quem eu sou? Eu não estou falando do seu nome completo, do seu número de identidade, CPF, seu passaporte, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o seu eu, a sua personalidade. E mais do que isso, quem você é em Deus. Quem Deus disse para você que você é. Você já ouviu Deus falando para você quem você é? Eu fico muito impactado com a experiência do batismo de Jesus. Porque Jesus, até os 30 anos de idade, ele era uma pessoa comum. Sim ou não? Sim. Jesus tinha feito algum milagre até os 30 anos? Não. Ele tinha andado por sobre as águas, ressuscitado algum morto, curado algum paralítico. Tinha algo que apontava que Jesus seria quem ele era? Não. Talvez a única pessoa que talvez tivesse assim um vislumbre, talvez não, certamente, era Maria, e guardava no coração aquele menino de 12 anos de idade lá no templo, discutindo com os doutores da lei. E ela, porque ela sabia que quem havia gerado Jesus, o Cristo, o Messias encarnado no seu ventre, não foi José, mas foi o Espírito Santo. Então ela sabia, talvez a única pessoa que sabia, mas até os 30 anos de idade nada tinha acontecido. Mas quando o Espírito Santo leva Jesus até o Jordão para ser batizado por João o Batista, a Bíblia diz que é interessante essa cena, porque quando Jesus chega até ali, João diz assim: ei, mas espera aí, tem alguma coisa errada. João também sabia, né, quem ele era, ou tinha um vislumbre. Não é para você, não é para eu te batizar, é você quem devia estar me batizando. O que Jesus responde para ele? Não, a gente tem que fazer isso para que se cumpra. Desculpa, irmão, esse negócio que tá, eu boto para cá, ele melhora, eu boto para cá. A orelha é pequena, Júlio. Eu não sou orelhudo, não. Aí cai. Eu vou tentar botar aqui num jeito aqui. Não é para você me batizar. Não é para eu te batizar, para você que deveria estar me batizando. Jesus: não, deixa quieto, é assim mesmo, para que as profecias se cumpram. E quando Jesus desce as águas, presta atenção na sequência, e quando ele sobe, o que acontece? Quem lembra? O céu e uma voz, e o Espírito Santo na representação de uma pomba. O que Deus fala? O que Abba fala? Esse é o meu, em quem eu tenho prazer. Uau!
Me arrepiei todinho aqui, irmãos. Naquele momento, naquele exato momento, a identidade de Cristo, Yeshua, Jesus, o Messias, ela é revelada para quem? Para Ele mesmo, para todos aqueles que estão, e principalmente para o inferno. Até o inferno sabe quem você é. Só vi um é Deus ali atrás, eu vou repetir. Até o inferno sabe quem você é, irmão. Aponta o dedo do profeta para o teu irmão e fala assim: até o diabo sabe quem você é, e você talvez ainda não saiba. Por que eu estou afirmando isso? Porque a Bíblia diz que imediatamente o mesmo Espírito Santo pega Jesus e leva ele para o deserto, logo depois do batismo. E ali Jesus, ele é testado novamente na sua identidade. Se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Olha só a pergunta, a colocação: se tu és. Porque alguns dias atrás, lá no teu batismo, o Pai falou que você é. Então, se você é mesmo, faça com que essas pedras transformem em pães. E o que Jesus faz? Jesus usa a palavra, irmãos. Quem sabe quem é, não mostra a sua carteira de identidade, mostra a sua identidade em Deus. E como ela é revelada? Pela palavra. O que a palavra diz? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Uau! Aleluia! Não é quem eu sou, é quem Ele diz que eu sou. É a minha identidade revelada pelos céus. Quando os céus revelam a nossa identidade, nós sabemos quem nós somos e o inferno também sabe. Deixa eu te contar uma história. Em 1987, eu tinha 14 anos de idade e entreguei minha vida para Jesus. Era um domingo à noite como hoje, dia 5 de abril de 1987. Entreguei minha vida para Cristo, numa igreja lá no centro da cidade. O irmão Valtir foi pregar nessa igreja algumas vezes. Eu era adolescente. Meu sogro era líder lá, amigo do pastor do irmão Derones, o pastor João Carlos, meu sogro. Alguns meses depois, meu pai e minha mãe, que eram espíritas, eles foram aqui a praia de Camburi fazer oferendas para Iemanjá. Virada de ano, eu me converti em abril, em dezembro, dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, eles foram para a praia. Naquela noite minha mãe ficou possessa, porque minha mãe, ela era o que eles chamavam de médium lá no centro espírita, ela recebia os espíritos. E o espírito falou para o meu pai na sua ignorância, achando que aquilo ali era espírito de luz, porque é assim que se entende no espírito. Eu fui criado no espiritismo, irmãos, então eu conheço bem essa linguagem. Quem já veio de lá sabe o que eu estou dizendo. Meu pai achava que era um espírito de luz, e aquele espírito falou para ele assim: olha, os espíritos estão com ódio, com raiva de você. Aí meu pai perguntou por quê. Olha a resposta: porque naquele teu filho mais velho tem uma luz muito forte que brilha, e os espíritos não estão podendo mais entrar na tua casa. Aleluia. Se esse aplauso é para Jesus, pode ser mais forte, amém, irmão? Eu não sabia orar direito. Eu tinha acabado de ser batizado, porque eu insisti com o pastor: eu quero ser batizado. Mas menino, você acabou de converter, eu quero ser batizado. Mas por quê? Porque eu quero. Porque a Bíblia diz que a gente tem que se batizar. E tanto insistir, ele me batizou, mas eu não tinha lido a Bíblia, eu não sabia orar, eu não tinha feito seminário teológico, nem curso de missiologia, eu não sabia tocar nem pandeiro, não sabia nada. Mas uma coisa eu tinha: a minha identidade revelada em Cristo, e o testemunho do próprio diabo através da boca dele para o meu pai. Então é sobre isso que eu estou dizendo. Quando Jesus ele tem a sua identidade revelada, agora o inferno e todos sabem quem ele é. Eu vou repetir uma pergunta para você: quem você é em Deus? Quem você tem sido em Deus? Como você tem vivido baseado na sua identidade? Vamos caminhar aqui a partir do verso 41, vou parafraseando aqui por causa do tempo também. Davi então se encontra com Golias, já não tem mais armadura, não tem aquela parafernália de Saul, porque ele não conseguiu se movimentar. Então isso vem uma lição para nós: não tente usar as armas que não são suas. Muitas vezes você tem um desafio pela frente, você vai com o seu jeitinho brasileiro, o seu jogo de cintura, sua inteligência cognitiva mirabolante, aquilo que você sempre fez durante a vida que aparentemente deu certo, e você tenta novamente. Ei, talvez está na hora de você mudar a sua estratégia. Talvez você não está conseguindo vencer os seus desafios porque você está tentando do mesmo jeito, e quem repete a mesma tentativa obtém os mesmos resultados. Deus está te ensinando que você precisa mudar a estratégia para mudarem os seus resultados. A sua estratégia não está sendo correta, por isso que você está tendo os mesmos resultados. Me ajuda aí e fala para o teu irmão: muda a estratégia.
E os resultados vão mudar. Mas que estratégia, irmão? Eu não sei. Deus vai te mostrar. A questão é que a estratégia de Davi não foi usar a armadura de Saul. Talvez você está tentando usar algo que não é aquilo que funciona para você, porque o que Deus tem para você não é igual ao que o irmão fez que deu certo. Ah, mas todo mundo fez, deu certo. Mas você é diferente, irmão. Você tem uma identidade, minha irmã. O que Deus tem para você talvez não seja igual ao que Deus fez na vida dos outros. Não fique se comparando nem se balizando com os outros. Busque em Deus quem você é nele e as ferramentas que Deus tem para você. Aleluia! Então encosta a mão no ombro do teu irmão e fala assim: meu irmão, presta atenção, busca de Deus a estratégia, busca de Deus as armas. Como diz Paulo, né, nossas armas são poderosas em Deus para destruir potestade, principado. A armadura de Deus de Efésios 6, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a sandália de preparação do evangelho da paz, as ferramentas que Deus tem te dado. Busque. E aí Davi, com aquilo que ele tinha na mão, que é aquilo que ele usava até então para enfrentar o urso, enfrentar o leão, proteger as ovelhas, essa era a experiência que ele tinha. Qual a experiência que Deus tem te dado ao longo da vida? Como eu estava dizendo, eu repito, na minha opinião, quem colocou o Davi ali não foi o Golias ali, não foi o diabo, foi Deus quem permitiu. Essa luta que você está vivendo hoje é Deus que está permitindo, porque Deus está no controle de todas as coisas. E por que Deus está permitindo as suas lutas e as suas guerras? Porque Deus quer ensinar você a lutar, Deus quer ensinar você a vencer, Deus quer fazer de você um vencedor. E quer saber mais, irmão? Quando você lutar e quando você vencer, você não apenas vai vencer para você, mas você vai vencer para a sua casa, para a sua família, para os seus parentes, para a sua casa, comunidade de fé. Deus vai te fazer um vitorioso e você vai servir de inspiração para outras pessoas. Posso ouvir um amém? Amém. Você está bem tímido nessa noite, deixa eu te dar mais uma chance. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Deus permite os Golias para nos treinar, porque soldado não é treinado lá apenas no ringue, apenas ali no treinamento do dia a dia. O verdadeiro soldado de Cristo, ele é treinado no campo de batalha. Nós somos treinados enfrentando os Golias da vida, e é assim que Deus nos treina. Quem aqui já passou por situações muito difíceis, além de mim? Levantei os pés, né? Quem aqui já passou por situações e você pensando, essa já era, eu não vou conseguir? Quem está passando por isso hoje? Eu estou pregando para mim aqui hoje, irmão. Muitos desafios, gigantes enormes, e a sensação que você tem, mata um leão de manhã, o pessoal brincava assim, mata um leão todo dia, né? Às vezes é um de manhã, um na hora do almoço, um de noite, e amanhã tem outro, e semana que vem tem outro, e você vence uma batalha e vem outra batalha. Sabe o que é isso, irmão? Quanto maiores as suas guerras, maiores serão as suas vitórias. Se Deus está permitindo muitas guerras e muitas lutas, é porque Ele vai te dar muitas vitórias e muito êxito. Deus está treinando você, irmã, para ser uma guerreira de oração. Aleluia! Lá na tua casa, estabeleça uma trincheira. Você pode chamar isso de quarto de guerra, pode chamar isso de lugar de oração, torre de adoração, seja lá o que for. É a tua trincheira, é ali que você vai vencer as suas batalhas. Aleluia. A maioria delas você não vai vencer junto de um monte de gente. Muitas vezes vai ter um monte de gente até orando por você, intercedendo por você. Peça oração, irmão. Pede oração para um, pede oração para outro, não tem problema. Mas saiba de uma coisa, a maioria delas você vai vencer sozinho, dentro do teu quarto. Mateus capítulo 6, verso 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Deus que te vê em secreto, publicamente Ele vai honrar você. Davi, ninguém estava olhando para ele, irmão. Não tinha público, não tinha plateia, não tinha espetáculo. Quando ele estava lá no campo lutando contra o urso e contra o leão, não tinha ninguém aplaudindo, ei, Davizão, o cara. Não, ninguém estava vendo. Aliás, Davi muito provavelmente era uma puladinha de cerca de Jessé. Vocês entenderam o que eu disse, né? Ele era o último filho, aquele que quando Samuel vai na casa de Jessé, o pai apresenta o primeiro, o segundo, o fortão, o inteligente, o bonitão, o que lutava artes marciais, todos eles, os 7, ninguém. E aí Samuel ali aprende com Deus, né? O homem olha o exterior, a aparência. Talvez tenha muita gente olhando para você, e talvez até mesmo você se olhe no espelho e você não dá nada para você mesmo. Eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não tenho força, eu não vou chegar lá. Todo mundo consegue, mas eu não.
Todo mundo passa no concurso, eu não consigo. Todo mundo consegue ganhar dinheiro, eu fui fadado ao fracasso. Eu me deparo muito com essa realidade no consultório, pessoas que têm tudo para dar certo e estão dando errado. Isso talvez eu esteja falando para alguma das pessoas aqui nessa noite, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Acabou esse decreto sobre a tua vida. Deus quer mudar essa verdade sobre você. Na verdade não é uma verdade, é uma mentira. O Senhor quer revelar hoje a verdade sobre a tua vida, revelando para você a sua identidade. Você não nasceu para dar errado, irmão. Você nasceu para funcionar. Você nasceu para dar certo. Deus te projetou para vencer. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então me ajuda aí, dá uma futucada no teu irmão e diga assim: meu irmão, você é mais do que vencedor. Aleluia. Não olha para mim, não olha para ele e fala, me ajuda. Deixa Deus usar a tua boca nessa noite. Será que está faltando fé? Será que nos falta fé, irmãos? Será que Davi, quando olhou para Golias, ele não deu uma tremida? Eu acredito que sim. Eu acho que depois que ele tomou aquele, talvez Davi era sanguíneo, né? O sanguíneo é aquele que, não, eu vou lá, eu vou guerrear, e de repente ele olha, caramba, o que eu fiz? Quando ele olha para aquele gigante daquele tamanho, e agora? Agora já era. Agora eu estou aqui. Agora eu vou lembrar quem eu sou. Agora eu vou lembrar quem é o Deus que estava comigo lá no campo, me ajudando a enfrentar os ursos e os leões, quando ninguém estava me vendo. Eu sou Davi. Eu sou adorador. Então eu vou fazer o que eu sempre fiz. O que Davi sempre fez? Adorou a Deus e usou suas mãos e os seus dedos na batalha. Tem um salmo que diz: adestra os meus dedos para a batalha e as minhas mãos para a guerra. Esse era Davi. Olha para as suas mãos, irmãos. Faz um exercício comigo aqui agora. Olha para as suas duas mãos. Olha para a palma das suas mãos. O que Deus colocou nas suas mãos? Nas mãos de Moisés, Deus colocou um cajado. Nas mãos de Davi, Deus colocou uma funda. Nas mãos de muitos reis de Israel, Deus colocou uma espada. O que Deus tem colocado nas suas mãos? O que Deus tem falado ao seu coração? É com isso que Deus tem te dado que você vai vencer o Golias. Não é nada que está além de você, é o que Deus já colocou em você. Em Efésios capítulo 1, a palavra de Deus diz que o Senhor nos gerou nele desde a eternidade. O que você precisa para vencer suas guerras, Deus já colocou dentro de você. Sabe o que é? A presença do Espírito Santo. Aleluia. Você não precisa de um seminário, 5 anos de estudo. Não que você não deva estudar, estude. Eu estudo, irmão, estudo muito. Mas não é isso que vai determinar a tua vitória. É a tua exposição diante do Deus que você acredita nele, pela fé. Quando Davi olha para aquele gigante, ele não vê o gigante, ele vê o Deus que é maior do que o gigante. O cara tinha 3,20 metros de altura, todo armado, mas Davi não estava olhando para ele, Davi estava olhando para o Senhor dos Exércitos. A afronta de Golias foi: tem algum homem? E quando Davi, nos versículos posteriores, depois você lê em casa, quando Davi se aproxima para enfrentá-lo, o que Golias diz? Ei, quem é você? Por acaso eu sou um cão para você vir comigo com pau, pedra e não sei o que? Golias esperava que viesse um guerreiro contra ele, alguém melhor preparado, alguém também preparado para lutar com ele, e de repente vem um menino com uma funda e 5 pedras. Eu queria ter tempo aqui para falar sobre as pedras, mas vou só dar um spoiler aqui rapidamente. Deixa eu fazer uma pergunta: Davi precisava das 5 pedras? Ele precisou das 5? Sim ou não? De quantas ele precisou? Por que será que ele pegou as 5? Tema para outra ocasião, né? O que Deus colocou na tua mão? É mais do que você precisa para ganhar a sua guerra. É mais do que você precisa. Deus já colocou nas suas mãos. Só você precisa descobrir o que Deus já colocou em você. Só você precisa descobrir o que Deus já fez através de você. Não é que vai fazer, Deus já fez, porque Jesus já conquistou essa guerra por você lá na cruz do Calvário. Já está consumado. Lá em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20 diz assim: Jesus diz: todo o poder, me ajuda aí, e a autoridade me foram dadas no céu e também na terra. Então ide, fazer discípulo. Ide fazer discípulo, pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que estarei, fala comigo, eis que estará comigo, quando?
todos os dias. Até quando, irmão? Até a consumação do século. Não tem um dia que você acorda que Deus não está com você. Não tem um dia que você vai dormir que Deus não está com você. Não tem uma batalha que você enfrente que Deus não está com você. Ele vai na tua frente, Ele está por cima, Ele está por baixo, Ele está na tua retaguarda. Deus te protege. Oh, recatarabalachou. Oh, meu Deus. Irmão, a palavra de Deus, ela precisa queimar em nós. A palavra de Deus, quando a gente olha isso, a gente não pode ficar só lembrando daquela historinha bucólica, bonitinha, da escola dominical. Não, irmão, isso é uma verdade. Isso aconteceu, e eu vou dizer mais, isso continua acontecendo todos os dias. Ainda existem Davis nessa geração. Você é um Davi. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala assim: você é Davi, irmão. Irmã, você é uma Davi. Você é um adorador, você é uma adoradora. Deus vai derrubar os seus inimigos diante dos seus pés, porque você é um adorador. Você vem contra mim com pau, com pedra, com funda, com não sei o quê. E ele amaldiçoa Davi pelos deuses, por Baal, aquela papagaiada toda. E o que Davi responde para ele? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Oh, meu Deus, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Meu irmão, você não está sozinho nessa guerra. Diante desse gigante, desse desafio, Deus é contigo. E se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes, irmãos, eu não sei você, mas às vezes ao ver algumas notícias, a gente tem visto tanta coisa aqui no Brasil, fora do Brasil. Eu estava ali agora, cheguei, estava dentro do carro, cheguei cedo. Aliás, eu errei o horário do culto, irmão. Cheguei aqui 10 para 6 da tarde. Eu achei que era 6 horas. O Júlio, eu mandei para ele de manhã. Falei: Júlio, 18 horas estamos juntos. Ele nem observou que era 18, não me falou nada. Glória a Deus, aleluia. É que ele bateu com a cabeça ontem lá, acho que ele não percebeu direito. Mas foi de Deus, porque eu cheguei aqui, os irmãos estavam ensaiando. Mas não era só ensaio, era uma adoração. E eu estava ali organizando meu material, e os irmãos adorando. E eu falei assim: se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Eu não sei se você percebeu, mas todas as canções cantadas têm tudo a ver com o que eu estou ministrando aqui. Cada uma delas. A tempestade é você, chuva forte é você, até me faz tremer as pernas. Davi deve ter dado uma tremidinha, mas ele não parou. Ele foi. Em nome do Senhor dos Exércitos, ele pega aquela funda e aquela pedra e ele roda. Imagina Davi rodando aquele, irmão. O que passava no coração dele? O que passava na mente dele? E imagina todo aquele exército. Imagina, tenta imaginar a cena, irmãos. De um lado os filisteus, aqueles milhares de soldados. Do outro lado Israel, aqueles milhares de soldados. Saul no trono lá sentado, o outro rei lá sentado, e todo mundo olhando, e Davi rodando aquela funda. Imagina. O look foi dado, o zoom da câmera ali em Davi. Fechou em Davi. E Davi ele rodando. E o que estava passando no coração daquele menino? Na mente dele: e se eu errar? E se não der certo? Eu não sei o que passou no coração dele, mas em algum momento ele pensou assim: não interessa, quem está comigo é o Senhor dos Exércitos. E ele roda aquela funda. Irmão, você tem que treinar a rodar essa funda, está na tua mão. Começa a treinar, começa a apontar, começa a olhar para a testa do gigante, começa a profetizar em nome de Jesus, porque eu acredito que Davi, quando estava rodando aquilo, ele estava profetizando: Pai, em nome de Jesus, essa pedra vai sair da tua mão, mas quem vai direcionar ela é o Espírito Santo de Deus. Não é a minha força, é a tua força. Não é na força do meu braço, mas é na força do Senhor. Não é na minha força, mas é na força do Senhor dos Exércitos. Ele rodava aquela funda e ele olhava para a cara do gigante, e o gigante ali rindo e debochando. Talvez o diabo está debochando da tua cara, mas você continua rodando a tua funda, e de repente ele solta aquela pedra. Tenta imaginar, irmão, aquela pedra rompendo a barreira do tempo e do espaço, na velocidade que ela foi. Pá! Na testa. A Bíblia diz aqui na sequência que o gigante cai. Puf! Imagina os espectadores, que eu já falei, os exércitos, e todos olhando em câmera lenta, slow motion. A pedra voa, bate na testa. O cara dá aquela paradinha de 3 segundos e cai. Uf. Poeira levanta, que ele era muito grande. E Davi olhando para aquilo, acho que ele nem acreditava. Uau, será que foi eu mesmo? E de repente a Bíblia diz
que ele não satisfeito apenas com a queda do gigante, e aqui entra algo muito importante, eu já estou partindo para o final, porque muitas vezes nas guerras que nós temos, nós fazemos tudo certo, confiamos em Deus, sabemos que não é na nossa força, mas é na força do Senhor dos Exércitos, pegamos as ferramentas que Deus tem nos dado, com a identidade que Ele tem nos dado nele, rodamos aquela funda que o Senhor tem nos dado, a estratégia, acertamos até o alvo, e o inimigo cai, e aparentemente a batalha está definida, mas não está. Ei, talvez as suas guerras, as suas lutas parecem que estão resolvidas, mas presta atenção no que eu vou dizer agora e guarda no teu coração. Gigante caído não significa gigante morto. Davi, a Bíblia diz que Davi corre, pula sobre aquele gigante, pega da sua própria espada e arranca a cabeça. Deus vai te dar estratégia não apenas para derrubar os seus inimigos, não apenas para superar os seus desafios, mas também para exterminá-los de uma vez, para que nunca mais esse inimigo se levante contra você. Vai se levantar outros, esse não. Por quê? Porque você entendeu em Deus que não basta orar e o problema aparentemente está resolvido. Você vai orar até o gigante cair, a cabeça dele ser cortada. Não para de orar, irmã. Não para de clamar. Não pare de buscar. Não pare de adorar. Não pare de jejuar. Não pare de crer. Eu me lembro da nossa irmã Ludmila Feber, né? Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está. Aleluia. E a tua visão. Fica de pé em nome de Jesus. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia! Deus está abrindo os nossos olhos, irmãos. Nós somos a igreja, eu creio que nós somos a igreja do arrebatamento. A igreja do arrebatamento não é uma igreja fraca, não é uma igreja Saul. A igreja do arrebatamento é uma igreja de Davi. A igreja que o Senhor está preparando para o arrebatamento é uma igreja que adora até que o gigante caia. A igreja que o Senhor está preparando para o arrebatamento é uma igreja que adora até que os problemas sejam resolvidos e colocados diante dos nossos pés. A igreja que o Senhor está preparando nessa geração é uma igreja que não vai ficar parada pelo meio do caminho. Deus não tem te dado um espírito de covardia, de medo, espírito de fuga, não. Deus tem te dado um espírito de força, de ousadia. Aleluia.